Está no ar o explicador da Rádio Observador. Esta segunda-feira, sobre a segurança de quem anda na estrada de bicicleta. Houve 15 mil acidentes nos últimos 6 anos. Esta manhã são nossos convidados Carlos Barbosa, presidente do ACP, o subintendente João Ramos, da PSP, e José Caetano, presidente da Federação Portuguesa de Cicloturismo. A moderação é do Paulo Ferreira e do Bruno Vieira Amaral. E os acidentes com velocípedes têm vindo a aumentar nos últimos anos, passando de 2.300 para mais de 3.200 entre 2019 e 2023, com pelo menos 111 vítimas mortais. Os dados não distinguem entre bicicletas e trotinetes e, portanto, a questão põe-se: o que é que explica o aumento deste tipo de acidentes? E começava por si, João Ramos, subintendente da PSP. O que é que está por trás do aumento deste tipo de acidentes, muitos deles fatais? Olá, muito bom dia. Eu gostaria de referir, antes de mais, que num ambiente rodoviário como é o nosso, em Portugal, onde temos uma tão grande diversidade de veículos que circulam nas nossas estradas, desde os peões, a começar à cabeça, assim como os velocípedes, mas também os veículos ligeiros, pesados e etc. Num ambiente tão diverso como este, todos os cuidados são poucos, ainda para mais no caso dos velocípedes, que, como o Código da Estrada refere, são considerados utilizadores vulneráveis. O que nós temos assistido nos últimos tempos é que, de facto, o número de acidentes que envolvem velocípedes, e aqui os velocípedes, como o Código da Estrada também refere, engloba não só as bicicletas, mas também os velocípedes com motor e também as trotinetes, como referiu. Todos estes veículos podem circular e devem circular na estrada e, portanto, todos os cuidados são poucos para garantir que não existem acidentes. Como estava a dizer, existe de facto um aumento do número de acidentes associados a este tipo de veículos, principalmente as colisões. Elas têm aumentado nos últimos tempos. Na área da responsabilidade da PSP, de 2023 para 2024, os acidentes com velocípedes duplicaram e os acidentes que resultaram em colisões com velocípedes triplicaram, assim como depois o número de vítimas também sofreu um aumento bastante significativo, sendo que os feridos leves em relação a 2023 ao mesmo período de 2024 praticamente duplicaram. Mas na origem deste aumento está, claro, uma maior circulação também de velocípedes, mas estamos aqui a falar de um não cumprimento de regras. O que é que justifica mais este aumento? Sim, de facto, os utilizadores vulneráveis, como estava a dizer, onde os velocípedes se associam, todos os outros veículos que circulam na faixa de rodagem devem garantir alguns cuidados relativamente a estes, até porque eles são muito mais suscetíveis na ocorrência de acidentes a terem lesões mais graves. Desde logo, à cabeça, parece-nos a nós, à Polícia de Segurança Pública, que existe aqui dois fatores principais que poderão estar na causa deste aumento de acidentes. Por um lado, como referiu, o maior número de pessoas que circula neste tipo de veículos, mas depois também, e aqui relacionado com os veículos a motor, talvez um excesso de velocidade, portanto não haver aqui um cuidado em garantir que junto às viaturas, que as viaturas que circulam junto a velocípedes devem reduzir a sua velocidade, devem moderar a sua velocidade, de modo a que consigam fazer ultrapassagens seguras deste tipo de veículos, garantindo a distância mínima de 1,5 m na sua ultrapassagem. E aquilo que por vezes acontece e que temos visto é que isso não se verifica, ou seja, temos aqui um excesso de velocidade, por vezes também associado ao consumo do álcool, em que as condições de percepção dos condutores diminuem à medida que conduzem sob a influência do álcool ou de substâncias psicotrópicas. Portanto, essas duas causas, a velocidade, o excesso de velocidade e
consumo do álcool durante a condução, parece-nos a nós que são as principais causas da ocorrência destes sinistros, destes acidentes. José Caetano é presidente da Federação Portuguesa de Cicloturismo. Dou-lhe as boas-vindas também a este explicador. A Federação Portuguesa de Cicloturismo vai apresentar medidas e propostas para alterar este panorama. De que tipo de medidas estamos a falar? E também por aí perceberemos quais são as causas que, no entender da Federação, estão por trás deste aumento no tipo de acidentes. Bom dia a todos. O que nós temos para dizer e que vamos apresentar já andamos a dizer há vários anos. Não é porque agora houve uma morte que vamos apresentar as medidas. Já as andamos a apresentar e a falar delas há muito tempo. Agora, de facto, o caso agora de sábado do Pedro, isto é um caso flagrante. Isto é alguém que vem da noite e há um atropelamento mortal e fuga. Portanto, as autoridades têm que, e as alterações ao Código da Estrada e o retirar a carta de condução a pessoas que conduzem desta maneira. O automóvel não é inimigo público, que o conduz é que se torna um inimigo público quando o conduz, não é? Portanto, estamos aqui num caso de flagelo, que é, para aquilo que o Sr. Agente acaba de dizer, percebe-se que é um flagelo, quer para os utilizadores de bicicleta, quer para os peões. É só estar atento aos atropelamentos com peões a toda hora, e já neste mês de dezembro e no mês de novembro. Portanto, temos que apelar à justiça que seja dura com este tipo de crime, não é? Porque tem havido demasiada impunidade e os casos de ciclistas atropelados estão a aumentar, como já foi dito, não é? Portanto, isto é um flagelo que tem que ser tomado a sério. Mas isso passa, sobretudo, por aumentar as penas para os automobilistas envolvidos neste tipo de acidentes? Sobretudo neste que causa uma morte e foge, não dá assistência. São vários os que fazem isso. Portanto, porque é que a percepção que temos que o automobilista, quando foge vêm todos com álcool, ou alguém vem com álcool, que era o caso, não sei se não era, mas porque é que não deu assistência? Isto é um crime. Carlos Barbosa, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Estamos perante estes números. Isto significa o quê? Que continuamos a ter alguma falta de civismo na estrada quando conduzimos? Há aqui um problema também de planificação das estradas, das ciclovias, sobretudo em ambiente urbano. O que é que se passa? Ora bem, eu não sei o que é que se passou no sábado passado, ainda não há nenhum relatório exato, só se sabe que foi atropelado o presidente da APEL e depois houve fuga. Não sei se o rapaz de 28 anos tinha álcool ou não tinha álcool, não faço a mínima ideia. Não há relatório ainda público nesse sentido, portanto não vou pronunciar sobre esse caso. Eu penso que o problema do ambiente rodoviário entre automóveis, bicicletas e trotinetes tem muito a ver com a introdução no Código da Estrada pelo Ministro Miguel Macedo e pelo Secretário de Estado Filipe Lobo Dávila, que deram uma série de direitos aos ciclistas sem lhes darem responsabilidades. E, portanto, se o ambiente já é mau, se os automobilistas não respeitam os ciclistas não respeitam os automobilistas e não há regras, porque as regras que foram feitas são impossíveis de concretizar, como é o caso da ultrapassagem de 1,5 m, devido às ruas serem muito estreitas, devido a haver traço contínuo numa série delas. Portanto, o problema que se põe aqui é que hoje em dia as bicicletas são completamente diferentes. Nós vemos que antigamente ninguém andava com bicicletas de corrida na estrada. Hoje em dia as bicicletas de estrada são todas bicicletas de corrida e, portanto, são bicicletas que andam depressa, que têm velocidades grandes. Os ciclistas não utilizam as ciclovias, utilizam a estrada, porque dizem que as ciclovias não é para eles, que as ciclovias é só para os andadores e é só para os chamados nabos que andam em cima das bicicletas, porque eles consideram-se todos profissionais e vencedores da Volta a Portugal em bicicleta, e portanto vão para a estrada, e aí efetivamente quer os automóveis, quer os ciclistas não se respeitam ainda uns aos outros, o que é pena,
porque há uma falta de civismo total dos dois lados, não é só de um lado. Mas aí não há uma responsabilidade acrescida, Carlos Barbosa, por parte dos automobilistas que conduzem veículos mais perigosos e têm um título, não é, de condução. Ouça, é evidente que tendo uma viatura que pesa 2.500 kg contra uma bicicleta que tem 200 gramas ou que pesa 1 kg, é evidente que há uma responsabilidade acrescida. O problema é que muitas vezes, e os atropelamentos que têm sido feitos e os desastres têm sido feitos, muitas vezes também têm a ver com a incorreção do procedimento dos ciclistas, em que para parar um carro com 2.500 kg não é a mesma coisa que parar uma bicicleta com 3 ou 4 kg. E, portanto, muitas vezes, não estou a dizer que são os ciclistas responsáveis por todos os atropelamentos, nem por todos os desastres, mas muitas vezes dá-se o caso de um automóvel não conseguir parar devido a uma irresponsabilidade ou uma tática mal feita por um ciclista. Outras vezes são os automobilistas que não têm respeito pelos ciclistas, ultrapassam rentes às bicicletas que não deviam ser. 1,5 metro é impossível dar esse espaço, que não existe 1,5 metro em parte nenhuma em Portugal para poder dar por coisa, ou então tem que passar traços contínuos ou tudo isso. Aliás, veja que em Espanha os automóveis podem passar os traços contínuos quando estão a ultrapassar bicicletas, e cá isso não está no Código da Estrada. Já pedimos para ser posto no Código da Estrada, mas ainda não foi posto isso. E, portanto, o que eu acho é que tem que haver aqui uma consciencialização e o respeito absoluto entre automobilistas e entre ciclistas. Você veja que os atropelamentos de peões têm sido feitos fora das passadeiras, a maior parte dos atropelamentos de peões é fora das passadeiras e, portanto, muitas vezes as pessoas atravessam qualquer sítio e não percebem e voltam a repetir com um carro de 2.500 kg, não parem no metro, parem em mais espaço e, portanto, esses atropelamentos dão-se e não é nas passadeiras. Nas passadeiras são raríssimos atropelamentos que há de automóveis em passadeiras. Está aí o superintendente que pode confirmar isso. É precisamente isso que vamos perguntar. João Ramos, também perceber-se na ótica da PSP, das autoridades, se de facto devia ser atribuída mais responsabilidade aos ciclistas. Aqui um equilíbrio de responsabilidades a que se referiu agora o Carlos Barbosa. Bom, na opinião da Polícia de Segurança Pública, a nossa atuação está, como sabe, sujeita ao princípio da legalidade e, portanto, aquilo que nós... que a Polícia de Segurança Pública e as outras forças de segurança, as entidades, atuam nessa medida e, portanto, temos que cumprir aquilo que está no Código da Estrada, independentemente de concordarmos com ele ou não. De todo modo, eu também acho que, na sequência daquilo que foi referido, faz todo o sentido que, até pela complexidade deste ambiente rodoviário, como eu estava a referir, que existindo pistas especiais, no caso as ciclovias, especialmente dentro das localidades, que elas possam ser utilizadas preferencialmente. O Código da Estrada também não obriga a que devam ser utilizadas quando elas existem. Diz que devem ser utilizadas preferencialmente. Aquilo que a PSP aconselha a todos os utilizadores de velocípedos e outros equiparados é que utilizem sempre que possível e sempre que existam estas vias reservadas para eles, de modo que a segurança, em primeiro lugar, seja garantida. Aquilo que nós temos visto, e já em 2024, na área da responsabilidade da Polícia de Segurança Pública, é que o número de vítimas mortais associado a veículos de duas rodas também tem aqui alguns valores que nos preocupam. De todo o modo, como estava a dizer o Dr. Carlos Barbosa, os veículos de duas rodas são muito mais suscetíveis de ter danos graves na sequência de acidentes. E, portanto, aquilo que nós aconselhamos é que, por um lado, os condutores de veículos a motor moderem, em primeiro lugar, a sua velocidade na aproximação a estes utilizadores mais vulneráveis, mas que também, da parte dos utilizadores dos velocípedos, haja uma consciência de que existem outros veículos no meio urbano que, por exemplo, devem circular no máximo a par apenas e só quando não existe uma intensidade de trânsito ou que para a sua segurança o possam fazer,
e, portanto, existe aqui uma responsabilidade conjunta de todas as partes e de todos os utilizadores, de modo que consigam todos partilhar este ambiente que por si só já é complicado, dentro das localidades especialmente. Por vezes as ruas são estreitas, como já foi referido, e portanto terá que haver uma consciência e um bom senso e um cuidado acrescido de todas as partes, em especial daqueles que utilizam veículos que por si garantem umas condições de segurança menores. Ainda assim, aconselhamos também, apesar de não ser obrigatório e de, no caso das trotinetes e dos velocípedes a motor, deixar de ter sido obrigatório, aconselhamos a que todos os utilizadores utilizem o capacete dos velocípedes, de modo a que possam, por esta via, também ter aqui mais alguma proteção acrescida. Serão necessárias alterações, quer ao nível do comportamento dos utilizadores das vias, quer também ao nível legislativo. Subintendente João Ramos, da PSP, Carlos Barbosa, Presidente do ACP, José Caetano, Presidente da Federação Portuguesa de Cicloturismo, agradeço a vossa participação neste explicador. Um bom dia e uma boa semana. Muito obrigado, bom dia.